Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem em mãos algo assim realmente especial e um pouco enigmático, né? Os pensamentos de Blaise Pascal. É verdade. Não é bem um livro comum, né? Não mesmo. São mais anotações, fragmentos que juntaram depois que ele morreu. Eram parte de um projeto maior que ficou inacabado, uma defesa do cristianismo. Uma apologia da religião cristã que ele planejava. Exato. E o que eu acho mais fascinante é quem era o Pascal. Um gênio da matemática, um cientista super importante. Brilhante mesmo. E, ao mesmo tempo, um cara de uma fé profunda, quase mística. Essa tensão, sabe, ciência e fé, parece que tá ali, pulsando em cada página. Totalmente. Fico pensando, como esses pedaços de ideia se conectam? Será que tem uma mensagem central que a gente consegue tirar dessa coleção toda? Olha, é uma ótima pergunta. Ler os pensamentos é quase como testemunhar uma mente brilhante em busca, sabe? Em conflito. A gente percebe uma luta interna constante ali. Alguns estudiosos veem ecos da filosofia platônica antiga, aquela ideia de um mundo ideal, perfeito, e o nosso mundo aqui físico, cheio de falhas. Pascal parece que está ali se debatendo com os próprios interesses científicos dele e, ao mesmo tempo, com essa devoção religiosa que crescia. Ele teve aquela experiência forte, né? O memorial. Isso, o memorial ali é muito íntimo. Ele escreveu sobre buscar uma renúncia total e doce, um esquecimento do mundo e de tudo exceto Deus. É bem pessoal. Então tá, nossa missão hoje é meio que mergulhar nesses fragmentos, tentar pescar as ideias mais fortes sobre o que é ser humano, os limites da nossa razão, o papel da fé e, claro, porque essas anotações de quase 400 anos ainda mexem tanto com a gente. Desafio interessante. Com certeza. Ok, vamos começar então. Por onde a gente começa essa exploração da condição humana segundo Pascal? O que ele diz sobre nós? Bom, acho que o ponto mais famoso e talvez o mais impactante é a visão paradoxal que Pascal tem do ser humano. Ele insiste que a gente é, ao mesmo tempo, miserável e grandioso. É uma gangorra, sabe? Miséria e grandeza. Parece até contraditório. Como ele explica essa miséria? Onde ela tá? Para Pascal, a miséria começa com o nosso próprio lugar no universo. Ele nos convida a olhar para cima, sabe? Para a imensidão do espaço, as galáxias, aquele silêncio eterno dos espaços infinitos que o apavorava. Nossa. E depois olhar para baixo, para o infinitamente pequeno. Ele dá o exemplo de um ciron, um ácaro minúsculo. Imagina as patas, as veias, um universo dentro daquele bichinho. Que imagem forte. E o ser humano tá ali, perdido entre esses dois abismos, o infinito e o nada. Como ele diz poeticamente, a gente se sente perdido neste canto afastado da natureza, sem entender direito nem o todo, nem a nossa parte nisso tudo. Uma sensação de deslocamento cósmico, então. Mas a miséria para por aí, é só isso? Não, ela vai mais fundo. As nossas ferramentas para entender o mundo, a razão, os sentidos, também são para ele falhas limitadas. Pascal diz que somos limitados em todos os sentidos. Como assim? Muita luz cega, muito barulho ensurdece, a gente não consegue pegar os extremos, sabe? Nem o muito grande, nem o muito pequeno, nem o começo, nem o fim das coisas. E talvez o ponto mais moderno que a gente reconhece na hora é a nossa dificuldade de ficar quieto com a gente mesmo. Somos mestres na arte da distração, o que ele chamou de divertissement. O famoso divertissement. Isso é incrivelmente atual, né? Totalmente. Pascal notou que a gente busca sem parar coisas para fazer, caça, dança, guerra, negócios, até ciência e filosofia, não pelo valor daquilo em si, mas para preencher um vazio. Para não ter que pensar na nossa condição real. Somos mortais, frágeis, ignorantes. É uma fuga, então. Uma fuga. Ele chega a dizer que um rei, mesmo com todo o poder, precisa de distrações, tipo a caça, para não se sentir miserável quando encara a própria finitude. Séculos antes de celular, de rede social, Pascal já tinha diagnosticado essa nossa inquietação, essa fuga de nós mesmos. A tecnologia hoje talvez só amplificou, né?
Nossa, total. Exato. E essa fuga aparece também na nossa relação com o tempo, né? Ele fala algo sobre isso. Ah, sim, aquela ideia de viver no futuro ou no passado. Ele comenta isso, né? Precisamente. A gente raramente está satisfeito com o presente, ou fica lamentando o passado, ou esperando ansiosamente pelo futuro. Um futuro que, sei lá, talvez nem chegue, ou que, se chegar, também vai decepcionar. O presente, ele diz, quase sempre nos machuca. Vivemos de esperança e memória, nunca realmente no agora. Puxa, E ainda por cima, somos governados por forças internas meio duvidosas. A imaginação, que ele chama de potência enganadora, que decide o que é bonito, justo ou feliz, meio que no capricho. E o amor próprio, o amour propre, que nos faz egoístas e nos faz odiar a verdade sobre os nossos defeitos. A gente quer ser elogiado, mesmo sem merecer. uau! Olha, é um retrato bem sombrio da nossa condição. Se a gente é tão limitado, distraído, iludido, onde entra a tal grandeza que ele falou? Parece que só tem miséria aí. E aí que tá a virada genial de Pascal. A grandeza não tá em negar a miséria, tá em reconhecer. A grandeza mora na nossa capacidade única, o pensamento. Ah, É dele aquela frase famosa: o homem não é mais que um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Um caniço, né? Algo frágil, que qualquer coisa derruba. Uma gota d'água, um vapor, pode matar a gente. certo. Mas, diz Pascal, mesmo que o universo inteiro esmagasse a gente, nós ainda seríamos mais nobres do que aquilo que nos mata. Por quê? Porque nós saberíamos que estamos morrendo. Teríamos consciência da nossa fragilidade. O universo, por outro lado, esmaga sem consciência nenhuma. Entendi. Quer dizer, a consciência da própria miséria é o que nos eleva acima dela. Pedras, muito menos. Nós, sim. E essa capacidade de pensar, de refletir sobre a nossa condição, sobre o infinito, sobre Deus, essa é a nossa marca. Faz sentido. Por isso, Pascal nos deixa nesse estado de tensão meio desconfortável. Ele não deixa a gente se acomodar nem na arrogância de achar que somos o máximo, nem no desespero de achar que não valemos nada. Ele confronta a gente. Diz algo tipo: se o homem se exalta, eu o rebaixo. Se ele se rebaixa, eu o exalto. E o contradigo sempre, até que ele compreenda que é um monstro incompreensível. Um monstro incompreensível, que expressão forte. E diante desse paradoxo todo, dessa condição tão complexa, contraditória, como é que Pascal sugere que a gente ache algum caminho, alguma verdade? Se a nossa razão é limitada, os sentidos enganam? Aí ele entra na questão dos limites da razão e da necessidade da fé. É importante lembrar que Pascal, o cientista, não desprezava a razão, viu? Pelo contrário. Sim, ele era matemático, né? Exato. Ele faz uma distinção bem interessante entre dois tipos de espírito, duas formas de pensar. Uma é o esprit de géométrie, o espírito geométrico. É a lógica clara, dedutiva, passo a passo da matemática da ciência. Funciona super bem para certos problemas. Na lógica pura, tipo o raciocínio cartesiano, que estava bombando na época dele. Isso, meio por aí. Mas Pascal percebeu que essa lógica tem limites. Ela não dá conta de toda a complexidade da vida humana, das emoções, relações, das questões existenciais, sabe? Para isso, ele diz que a gente precisa de outro tipo de inteligência, o esprit de finesse, o espírito de delicadeza, de intuição. Esprit de finesse. É. A capacidade de perceber nuances, de captar uma verdade complexa de uma vez só, de sentir o que é certo ou apropriado numa situação. Algo que não se trova com equação. Então, a razão lógica sozinha não dá conta do recado para as perguntas mais importantes da vida. Tipo, sentido da vida, Deus. É o que ele argumenta. Ele chega a dizer que a última etapa da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. A razão leva a gente até um certo ponto, mas nas questões fundamentais ela encontra um muro. É aí que Pascal introduz a importância do coração. Ele diz: o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. O coração aqui não é só emoção, né? É mais tipo intuição,
um sentimento profundo. Sim, é uma forma de conhecimento mais direto, mais existencial. Lembra da experiência dele no Memorial? Ele não encontrou o Deus dos filósofos e dos sábios, um conceito abstrato, fruto da razão pura, mas sim o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Um Deus pessoal, vivo, encontrado numa experiência avassaladora. Entendi. A fé, para Pascal, não é irracional, mas ela transcende a lógica geométrica. Ela opera mais na esfera do esprit de finesse, do coração. Ele até alerta contra dois excessos: é excluir a razão e admitir apenas a razão. Tem que ter um equilíbrio. E é nesse contexto, então, de razão limitada e da necessidade de um salto além dela, que entra a famosa aposta de Pascal. Aquela ideia que sempre gera discussão. Como ela funciona exatamente? Fascinantes e controversos dos pensamentos. Pascal não está falando para o crente aqui, tá? Ele se dirige ao cético, a pessoa que está em dúvida sobre Deus existir ou não. E que talvez pense, o mais seguro é viver como se ele não existisse. Certo. Aí Pascal diz, ok, razão sozinha não prova nem que sim, nem que não. Existe um caos infinito nos separando. É como jogar cara ou coroa a uma distância infinita. Não dá para saber o resultado. Mas a gente é obrigado a apostar. Viver já é escolher um caminho. Então, não é uma prova de Deus, mas um argumento mais prático sobre qual aposta é mais racional fazer, mesmo sem ter certeza. Exatamente. É um cálculo de riscos e benefícios diante da incerteza total. As opções são: 1. Apostar que Deus existe. Se ele existe, o ganho é infinito, vida eterna, felicidade total. Se ele não existe, a perda é finita, talvez uns prazeres aqui da terra que você deixou de lado por causa da religião. Ok. Opção 2. Apostar que Deus não existe. Se ele não existe, o ganho é finito, os prazeres que você curtiu ou neutro. Mas e se ele existe? Aí a perda é infinita, perder a felicidade eterna. A conclusão lógica, então, seria apostar que ele existe. Pelo cálculo de Pascal, sim. A aposta mais sensata, mesmo olhando friamente as probabilidades, um ganho infinito versus um ganho ou perda finitos, é apostar na existência de Deus. O ganho potencial infinito compensa qualquer risco finito. Pascal pergunta para o cético: o que você tem a perder? Se ganhar, ganha tudo. Se perder, não perde nada de essencial. Ele termina o argumento dizendo algo tipo: no final, vocês vão saber que apostaram em algo certo e infinito pelo qual nada deram em troca. Mas isso não soa um pouco frio? Calculista? Tipo uma aposta mesmo, em vez de uma fé de verdade? Muita gente critica a aposta por causa disso, né? É uma crítica super comum e tem seu ponto. Mas acho que é crucial entender o objetivo do Pascal ali. Ele não está oferecendo a aposta como uma prova de que Deus existe, nem como um substituto para a fé que vem do coração, aquela do Memorial. Então qual é a da aposta? É mais um ponto de partida, um argumento ad hominem, sabe? Para tirar o cético da inércia, da indiferença. Isso, para Pascal, era monstruoso. Ele não aceitava que alguém pudesse viver sem se importar com coisas tão fundamentais como imortalidade da alma, sentido da vida. Ele dizia que aquele que duvida e não busca é, ao mesmo tempo, muito infeliz e muito injusto. Forte. A aposta é um desafio. Se a razão não decide, então haja. Comece a viver como se Deus existisse, vai à missa, usa água benta, segue os rituais. O hábito, ele sugere, pode diminuir as paixões que atrapalham a fé e, quem sabe, abrir o caminho para uma crença mais autêntica depois. É um empurrão para sair da paralisia da dúvida. Entendi. É menos sobre provar Deus e mais sobre... Sobre escolher um caminho, já que a gente está nessa incerteza fundamental da nossa condição. E essa condição de miséria, a busca por algo além.
Isso leva Pascal a falar sobre Cristo, sobre a religião cristã, certo? Afinal, o projeto dele era uma apologia. Sim, sim. Toda essa análise profunda da miséria humana, da razão limitada, da necessidade de algo mais, não termina em desespero para Pascal. Pelo contrário, funciona como um diagnóstico que aponta para a necessidade de um remédio, de um redentor. Ele argumenta que só conhecendo a nossa miséria é que a gente pode valorizar de verdade a necessidade de um salvador, de estender os braços ao libertador, como ele escreve. E qual o papel específico de Cristo nesse esquema dele? Para Pascal, Cristo está numa posição central, única. Ele é o ponto médio que reconcilia os paradoxos. Cristo revela tanto a grandeza de Deus quanto a profundidade da nossa miséria. Conhecer Deus sem conhecer nossa miséria leva ao orgulho, talvez como os filósofos estoicos. Conhecer nossa miséria sem conhecer Deus leva ao desespero, como os ateus. Só em Cristo, diz Pascal, a gente encontra as duas coisas, a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós mesmos. A própria ideia da encarnação, um Deus que se torna humano, sofre, se humilha, mostra o quão grave é a nossa condição, já que precisou de um remédio tão extremo, e ao mesmo tempo o amor infinito de Deus. E como ele encaixava as escrituras, a Bíblia, nisso tudo? Pascal via a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, cheia do que ele chamava de figuras, eventos, pessoas, rituais que eram tipo sombras ou prenúncios da realidade que ia se cumprir em Cristo. Figuras. Como assim? Tipo, os sacrifícios no templo, a travessia do Mar Vermelho, a Terra Prometida, tudo isso apontavam para realidades espirituais mais profundas. O sacrifício de Cristo, o batismo, o céu. Ele dedicou muitos fragmentos a interpretar essas figuras. Até a rejeição de Jesus por muitos judeus da época, para Pascal não era uma falha no plano divino, era o cumprimento de profecias, o que os tornava, paradoxalmente, testemunhas irrepreensíveis da verdade cristã, porque agiram exatamente como as profecias diziam. Isso nos leva também ao contexto religioso mais específico de Pascal. Ele não era só um pensador no vácuo, né? Ele estava bem envolvido nas tretas teológicas da época, certo? O jansenismo. Sim, e isso é chave para entender algumas partes dos pensamentos e a urgência por trás deles. Pascal era um defensor fervoroso do jansenismo. Que era Um movimento dentro do catolicismo que dava muita ênfase na graça divina, na depravação humana depois da queda e numa moral bem rigorosa. Isso colocou ele em choque direto com os jesuítas. os jesuítas. Exato. Os jesuítas tinham uma visão mais otimista da natureza humana, do livre-arbítrio, e Pascal acusava eles de relaxamento moral. As famosas cartas provinciais dele são uma crítica demolidora e super espirituosa da casuística jesuíta. E isso aparece nos pensamentos. Aparecem ecos, sim. Discussões sobre autoridade na igreja, papa versus concílios, e uma ênfase grande em milagres, como o famoso milagre da Santa Espinha, que teria curado a sobrinha dele em Porto Royal, que era o centro do jansenismo. Para ele, eram sinais da aprovação de Deus para a causa jansenista. E as fontes que a gente viu mencionam que essa posição dele dentro do catolicismo também gera debates com outras visões cristãs, tipo a protestante. Exato. Uma das fontes, com olhar protestante, levanta questões interessantes sobre uma aparente tensão em Pascal. Por exemplo, como que ele concilia a ideia de submissão total e direta a Cristo com aceitar a autoridade de um diretor espiritual humano, que era comum na época. Entendi. Ou como a visão dele sobre infalibilidade papal ou autoridade da tradição se encaixa com o princípio protestante da sola escritura, a escritura como única autoridade. Isso não diminui a profundidade do Pascal, claro, mas mostra como a obra dele, mesmo tentando defender o cristianismo, continua sendo lida e debatida de jeitos diferentes dentro da própria fé cristã, principalmente sobre temas como autoridade, interpretação, a natureza da igreja. Fascinante. Então tá, depois dessa exploração toda pelos fragmentos do Pascal, o que realmente fica? Qual o legado desses pensamentos? Olha, o que mais me impressiona, eu acho,
é a profundidade psicológica do Pascal. A análise dele da inquietação humana, sabe? Essa nossa busca sem fim por distrações para não encarar a verdade sobre nós mesmos. O divertissement de novo. Sempre ele. A fragilidade da nossa razão diante das grandes questões, a força da imaginação, do amor próprio. Tudo isso parece falar diretamente com a gente hoje, no século XXI. Ele dissecou a condição humana de um jeito que poucos fizeram, com uma honestidade brutal e, ao mesmo tempo, uma esperança ali por baixo. Ele força a gente a se olhar no espelho, a encarar os paradoxos da nossa existência. E ele não dá respostas fáceis, né? Ele meio que nos deixa com atenção. Exatamente. Não deixa a gente ficar confortável nem na autoadmiração, nem na autocomiseração. A questão que ecoa forte hoje é como que essas reflexões de um cara do século XVII sobre a miséria de estar perdido entre dois infinitos e a grandeza de ser um caniço pensante, como isso se aplica ao nosso mundo atual, que talvez seja ainda mais lotado de informação, de distração, de jeitos de fugir das perguntas fundamentais que ele colocou. É verdade. É uma pergunta que fica. E talvez a provocação final que o Pascal deixa pra gente, um pensamento para levar daqui, seja justamente essa escolha que ele coloca na nossa frente. Diante do mistério do universo e da nossa natureza tão contraditória como a gente escolhe viver, a gente vai se perder nas infinitas distrações que ele descreveu tão bem e que hoje são onipresentes, ou vai se engajar na busca por algo que transcenda nossa condição imediata. Mesmo que essa busca envolva incerteza, envolva talvez um salto de fé. Uma pergunta e tanto. Uma questão que, com certeza, vale a pena a gente continuar pensando.